Fala pessoal, começando mais um episódio do Conteador Podcast. Eu sou o Ciro Maldonado, contador da Cifra Conte Contabilidade, e hoje a gente tem mais um episódio do nosso podcast aqui. Hoje eu convidei uma pessoa muito especial, conheci recentemente, participei do podcast dela lá e estou retribuindo aqui hoje. É a Camila Macedo, manicure, psicanalista, empreendedora, mentora, né? Idealizadora da rede da Ideia ao Sucesso e um montão de outras coisas, né, Camila? Tem uma bagagem grande aí. Se apresenta com mais detalhes aí, como foi teu início na manicure. Me chamo Camila Macedo, hoje, né? Porque até então todo mundo me conhece como Camila Santos. Agora eu tô fazendo a transição, além da carreira, do meu nome também, pro nome de casada, porque o maridão cobra. Uhum. Me chamo Camila Macedo, tenho 36 anos, mãe de 4 meninos. Comecei a empreender como manicure. Depois de um tempo, agora estou na questão da psicanálise, atendendo como psicanalista, trabalhando um pouquinho a mente das mulheres, né? Que é onde eu também estou me especializando. E adolescentes também, que querendo ou não, vamos colocar assim, a minha maior dor, porque eu tenho um que vai fazer 18, já tenho um de 13, outro que vai fazer 11, então essa fase para eles é a fase também mais complicada. E aí eu decidi também me especializar na questão dos adolescentes. Sou idealizadora da rede da Ideia ao Sucesso, uma rede de empreendedores, mulheres, homens e jovens, que para a gente se apoiar, para a gente se ajudar, juntos crescerem, né? A questão da mentora, as meninas falam, você é a nossa mentora, mas eu também tenho, vamos por assim, esse empreendimento de ser mentora, mas era sempre voltado mais na questão da área da beleza, da área da estética. Mas como muito no off as meninas me procuram, eu comecei a perceber que eu também consigo ajudar o empreendedor, talvez pela bagagem que eu tenho. E então aí também a mentora. E aí, mãe, esposa, dona de casa, enfim, tudo. Certo. Você dá cursos, né? Também, Sim, né? dou curso de manicure. Dou curso de manicure e pedicure presencial, curso VIP e de unha tradicional. Eu foquei mais na unha tradicional. Eu estudei um período de podologia. Uhum. E neste período que eu estudei podologia, eu entendi um pouquinho mais sobre a questão de alongamento, essas coisas. Então, não é que eu sou contra, até porque eu uso, né? É muito prático pra gente que é mulher. Uhum. Mas eu tenho uma consciência do que isso pode acarretar futuramente. Então, eu também dei uma especializada em conseguir reconstruir essas unhas dessas mulheres que vêm depois do alongamento. Legal. E aí, né, o trabalho da manicure, né, conversa, né? Sim, A escuta pessoa, história. a pessoa conta a história, desabafa, no fim das contas, você se encontrou terapeuta também, imagino. Imagino que Também, tenha também. alguma coisa nesse sentido, né? Olha, eu entrei no ramo da psicanálise primeiro porque eu tive depressão. Então, eu procurei meios de me curar e fui redescobrindo também essa questão de... Eu gosto de escutar muita história de mulheres, eu gosto de conversar com crianças, de ter crianças por perto. Então, eu fui começando a entender alguns pontos, internalizar eles dentro de mim, aí foi quando me deu o start de por que não ajudar outras mulheres com as coisas que eu também descobri dentro de mim, questão de insegurança, questão de medos, travas, porque hoje eu costumo dizer que, como eu sou morena, não dá para perceber que eu tenho vergonha. Mas eu tenho muita vergonha de me colocar em palco, de estar aqui, de conversar. Mas hoje eu consigo, vamos por assim, me desenrolar melhor. Porque eu consegui entender o porquê disso, o porquê desses sentimentos. Então, quando eu comecei a internalizar isso dentro de mim, eu falei, eu quero ajudar outras mulheres, adolescentes, e talvez, quem sabe, um dia até homens também, porque eu sei que tem muitos homens bons no que fazem, mas que também têm essas travas, e justamente por causa da infância deles, da criação da infância. Certo.
você falou de depressão, né? E você fez a análise, fez terapia, né? Isso Sim. aí que te despertou para esse mundo. Sim, sim. Tudo começou por mim, por mim. Eu tive, fiquei, já fiz várias coisas, tomei remédio para tentar me matar, enfim. E isso tudo acarretou depois de um fato que eu tive na minha vida pessoal, só que eu só fui sofrer isto anos depois. E aí foi quando eu literalmente caí dentro do poço. Uhum. E quando eu caí, eu não tive pessoas para falar assim: olha, eu tô aqui com você, vamos, eu vou te ajudar. Porque as pessoas que estavam naquele momento comigo achavam que era frescura. Né, o que a grande maioria das pessoas acham que depressão é frescura, que isso né, não existe. E eu comecei a me levantar e a sair disso sozinha. Eu falo que as pessoas principais, que foram as pessoas que me ajudou mesmo, foram os meus filhos. Só que eles eram pequenos. Uhum. Então, nem eles entendiam o que estava acontecendo comigo, mas foi deles que eu tirei a força para poder começar a me reerguer e me estruturar de novo como pessoa e conseguir levar uma vida melhor para mim e por eles. Certo. Os filhos são uma baita de uma inspiração pra gente, né? Sim, sim. Motivação, a gente... Sou pai de um também, e se olhar aquele pequenininho ali, te motiva demais, né? Sim, Você exatamente. move o mundo por ele, né? E aí você começou a estudar, a se interessar por essa parte aí, né? Sim. E aí você resolveu também entrar no mercado com esse conhecimento, né? Você teve esse conhecimento prático aí na vivência e depois você acabou também resolvendo estudar para Isso. poder partir para isso, né? Isso, para poder ajudar outras mulheres, ajudar outras pessoas a se entender melhor, né? Uhum, A ter uma direção de vida, porque a psicanálise nada mais é do que você entender tudo aquilo que você tem dentro de você. uhum, Então eu peguei e falei, se eu conseguir, outras pessoas, depois de super nova ter passado por várias situações na vida, se eu conseguir, outras pessoas também conseguem. aham. E eu imagino que isso daí é, acaba influenciando demais nessa questão aí que você falou de às vezes as pessoas te verem como mentora, né? Porque Sim, você idealizou a rede, né? Então aí vem um monte de gente chega até você através disso, através dos seus cursos e tudo mais, e sei lá, a pessoa tá falando de dificuldades ali, você acaba um pezinho de terapeuta você acaba tendo ali, né? Você acaba mostrando alguma coisa, um caminho, né? exatamente. Identificando alguma trava, como você diz, né? E ajudando nesse sentido, né? Sim, sim. Eu digo que é sem querer, mas é inevitável, É acaba, natural, porque, né? exatamente, eu tento separar muito. Se é uma pessoa que é uma paciente minha, que ela faz terapia comigo, eu trato ela de uma forma. Se é um empreendedor, ou se é, de repente, um filho, esposo, adolescente que vem conversar comigo como psicanalista, eu já trato de outra forma. Uhum, E aí tem a Camila Pessoa também, porque não é porque eu sou psicanalista que eu não tenho também, não continuo tendo os meus medos, os meus traumas, as minhas travas, mas uhum, eu aprendi a ressignificar tudo isso dentro de mim e ainda estou aprendendo. Então, quando ontem mesmo aconteceu um fato de uma moça me chamar no WhatsApp e ela pegou e falou: é a segunda vez que eu tô tentando empreender, é uma moça da rede, é a segunda vez que eu tô tentando empreender. Na primeira vez eu parei por causa disso, por causa daquilo. Essa segunda vez eu estou tentando, mas minhas amigas não me apoiam. E aí eu virei para ela e falei para ela: você acredita no seu projeto? Aí ela falou: acredito, claro. Eu peguei e falei: então por que você quer apoio ou aprovação de alguém? Então, assim, aí querendo ou não, acaba entrando um pouquinho nessa parte da psicanálise, porque eu já uhum, entendo o porquê que ela quer essa aprovação. Eu já entendo o porquê que ela espera que as amigas aprovem, ou que de repente até mesmo, no caso dela, ela colocou as amigas, mas vamos colocar familiares. uhum, Então, acaba sempre caindo naquela coisa de eu tô tentando separar, mas é difícil de separar porque acaba vindo o assunto. uhum. Sim, uma hora ou outra acaba vindo mesmo. Sim, E nesse caso, essa pessoa, né? Ela
ela espera que os amigos, os familiares, eles apoiem comprando dela, ou é uma coisa assim, tamo junto, tamo, sabe, de encorajar. Então, ela está precisando de paciente modelo. Uhum. E aí, ela é da área da estética. O que que acontece? Ela chama as amigas para irem até o espaço dela, para poder ela atender e ter conteúdo para poder postar no Instagram. Ah, sim. E aí, as amigas acabam não indo. Uhum. E aí, ela fica, ai, porque eu combinei com tal amiga minha. E aí, eu peguei e falei: primeiro, você precisa cobrar nem que seja um valor simbólico. Porque quando a gente paga por algo, a gente dá valor. Uhum. Seja R$ 2, a gente dá valor. É o nosso dinheiro. Então, a gente está dando valor. Então, primeiro, você está mostrando que você está se valorizando, cobrando. Segundo, monta um post, põe no Instagram: estou precisando de paciente modelo. É valor simbólico. De repente, entende? Uhum. Se a massagem dela vai ser R$ 100, que ela cobre 50. Se o procedimento vai ser 1.000, que ela cobre 500. Eu falei assim, é muito mais prático você conseguir pessoas que querem, às vezes, fazer aquele determinado procedimento e não tem condições financeiras de investir um valor tão alto, mas que para investir como paciente modelo a pessoa consegue, do que você ficar tentando. Ai, não, eu vou pedir para uma amiga minha vir e a minha amiga não veio, e aí eu não Uhum. consigo criar conteúdo. Às vezes a amiga nem queria, né? Queria Exatamente, fazer. exatamente, não tem interesse, porque às vezes ela tem condições de pagar, de arcar, de custear esse procedimento. E aí ela vai olhar e vai falar: eu quero custear esse procedimento de uma pessoa que já tem uma experiência. Aí ela também comentou comigo que ela falou assim: eu faço o procedimento fica bom, mas eu tenho insegurança. Aí eu virei pra ela e falei pra ela: mais um motivo pra você não chamar amiga. Porque a amiga, ela vai vir com uma certa resistência, com uma crítica também, né? Ela já vai vir pronta. Ai, amiga, olha, você fez isso, mas se é aquela amiga que quer ver você crescer, é totalmente diferente. Mas a gente sabe que, vamos por assim, 90% das pessoas só vai te apoiar depois que você já tá no outro patamar. Enquanto você tá ali no raso, é muito difícil. Uhum. Por isso, da ideia também da rede. Sim. Porque aí, empreendedor com empreendedor, a gente acaba se apoiando e a gente se entende melhor. A nossa cabeça a gente consegue entender. Então, eu falei pra ela: pega pessoas estranhas. Posta lá no Instagram e pede pro pessoal: olha, compartilha, me ajuda compartilhando. Vai chegar em alguém que quer fazer esse procedimento, que vai entender que você está começando e vai te dar muito gás. Amigos, negócios à parte, né? Isso aí é Exatamente, clássico, isso daí, né? exatamente. É, e assim, eu já ouvi falar bastante isso e realmente, né, na prática, acho que funciona também. É muito mais fácil um cliente se tornar amigo, né, do que um amigo se tornar cliente, né? Sim. Eu percebo isso no dia a dia, aí na vivência, né? Porque, não sei, eu prefiro às vezes nem misturar, sabe? Sim, Aquele que é amigo, né? A gente mantém ali como amigo mesmo, a parte comercial aí, a gente pode até fazer alguma coisa juntos, mas eu não fico contando com aquilo, sabe? Não vou vou esperar, né? depositar minhas esperanças naquele pessoal que é do meu convívio, né? O negócio é ir atrás de gente de fora mesmo, né? Sim, sim. Você sentiu, você falou, né, de ter algum reconhecimento depois de um certo tempo, depois de ter alcançado algumas coisas. Você sentiu isso daí na pele também? Senti bastante. Porque assim, eu comecei a trabalhar registrado com 14 para 15 anos, como jovem aprendiz na área de recursos humanos. Então, eu trabalhei até os meus 23, 24 anos nessa área. Fiz cursos, faculdade, toda voltada para a área de recursos humanos. Então, eu tinha um certo, vamos colocar assim, valor. Porque tem aquilo muito da gente, do modo da gente se vestir, né? Então, eu andava de salto, ficava sentado o dia inteiro na frente do computador. Então, eu era vista de uma outra forma. Quando eu acabei ficando viúva e eu tive que empreender, porque eu também tive o meu filho que teve alguns problemas de saúde, então eu tive que empreender, eu não tinha escolha. E eu tive que empreender,
as pessoas olham as manicures como, elas não se arrumam, não andam com a unha arrumada, enfim. E eu comecei a sentir isso dentro da minha própria família. Meu, você tem uma profissão, você vai trabalhar disso. Aí eu olhava e falava, mas é o que dá para hoje. Eu tentei ainda 2 empreendimentos antes de eu ficar fixa na unha, mas eram empreendimentos que eu precisava de terceiros, de ajuda de terceiros. E aí, quando não deu certo, eu virei e falei, eu preciso fazer algo que dependa só de mim. Porque se der errado, a culpa é minha, e se der certo, o privilégio, né, é meu também. E aí foi quando eu peguei e falei, eu vou voltar a fazer unha. E aí eu voltei a trabalhar com a unha. Graças a Deus, desde quando eu voltei até hoje, eu não tenho o que reclamar, tanto financeiramente falando, quanto questão de apoio. Com o tempo, eu fui conseguindo ter esse apoio, esse reconhecimento. Então, eu sempre tentei me diferenciar das demais, né? Me destacar mais, não para abrir aquela competição entre profissional. Eu sempre digo, a competição que eu tenho é comigo mesma. Então, eu tenho que ser melhor para mim, primeiramente, por mim, primeiramente, e aí depois sim, pelo marido, pelos filhos, e assim vai. Então, eu sempre tentei me destacar das demais. E aí foi aonde eu fui conseguindo fazer o meu nome. Como manicure, hoje como psicanalista eu ainda estou, vamos colocar assim, iniciando, tem 2 meses que eu comecei a divulgar, já tenho algumas pacientes que são clientes minhas, que Uhum. já falavam, olha, estou esperando você começar a falar que está atendendo para poder eu fazer, passar com você. Então, conforme isso, eu comecei a divulgar também, comecei a ter paciente, mas tudo também na calma. E tentando sempre me destacar e não olhar para aquela questão de, está faltando apoio, está faltando isso, está faltando aquilo. Porque quando você acredita no seu projeto, quando você acredita no que você faz, a pessoa pode estar ali do seu lado. Se ela não estiver apoiando, olha, eu acredito. Mas e aí como que você fez para de repente, porque tem a questão da energia negativa das pessoas. E como você fez para não trazer isso para dentro de você? É treinar a mente, é me conhecer. Então, quando eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a me conhecer. Então, o que as pessoas pensavam ou falavam era sobre elas, não era sobre mim, sobre o meu negócio, sobre os meus sonhos. E até hoje eu sigo assim. Sem ligar para nada, né? Você mira o foco Sim, mira e ali e vai. manda ver, né? Mira e vai, desse jeito É mesmo. isso aí. Eu vi, eu não sei se foi numa postagem ou se foi no podcast que você foi semana passada, que eu cheguei a assistir um pouco. É, você falou sobre a gestão do seu tempo, né? Sim. Porque você tem inúmeras tarefas, né? Como que você dá conta? Então, eu não dou conta de tudo. Eu não dou Você conta de tudo. simplesmente não dá conta, Não né? dou Não tem. conta. E o que é engraçado é que todo mundo me pergunta, como você dá conta de tudo? E aí eu falo, eu não dou conta de tudo. Mas eu escalo prioridades. Hoje, a minha maior prioridade é continuar estudando. Porque eu estou fazendo uma transição por uma carreira que eu mexo muito com o psicológico da pessoa. Mas eu também mexo muito com o meu, porque antes Uhum. de eu aplicar em alguém, eu internalizo isso dentro de mim. É igual tem uns 3 dias que eu tomei a reclusa de colocar a minha cara no Instagram, de fazer alguma postagem. Eu tô com um montaréu de coisas para postar. Eu tenho tem algumas coisas que as meninas mandaram para minha casa para poder eu abrir, indicar elas no Instagram, tudo, mas eu tô muito reclusa e eu falei isso para elas. Falei, olha, vocês podem mandar, só que isso não vai acontecer agora. Por quê? Porque tem momentos que eu estou internalizando aquilo dentro de mim que eu sinto também. Então eu preciso daquele meu momento de ficar quietinha, de ficar mais reclusa, de não me expor tanto, vamos colocar assim. Uhum. Embora, tanto na questão da unha, quanto na questão da psicanálise e na questão da rede, eu preciso estar exposta. Mas eu falo que eu não me apego muito à questão de rede social nesse sentido, porque senão aí quem pira sou eu. Então, assim, segunda, terça e quarta, eu diminui bastante meus atendimentos em unha. Não que eu não atenda, mas eu diminui muito.
E aí eu foco mais na questão da psicanálise, de dar uma atenção maior para as minhas pacientes, para dentro da minha casa, em questão de lavar, passar, fazer faxina na casa e estudar. Aí, quinta, sexta e sábado, que é os dias mais movimentados e financeiramente bom na unha, aí é onde eu me dedico mais para minhas clientes de unha. Então, de segunda, terça e quarta, eu consigo remanejar muito bem a minha agenda. Agora, quinta, sexta e sábado já é um pouco mais difícil, porque eu tenho muita cliente fixa de pacote. Então, é aquele negócio: se eu não atendo, eu também não recebo. Uhum. E eu preciso de grana. Então, eu vou tentando gerenciar dessa forma. E à noite, assim, ultimamente, eu tô tentando me desligar muito das redes sociais à noite. Não que, de repente, eu não entre, não olhe, mas eu falo, hoje mesmo eu postei no grupo que, olha, eu vi umas postagens e eu tô vendo que o pessoal não tá sendo recíproco, vamos ser recíproco. Então foi à noite. O pessoal tá vendo ali online, mas se mandar mensagem eu não respondo no WhatsApp, dependendo do horário, mandou mensagem, eu vou responder no outro dia, porque, querendo ou não, as redes sociais tomam muito nosso tempo. Então a gente tem que saber. Então eu vou fazendo dessa forma. Coloco algumas coisinhas para debaixo do tapete. Hoje eu preciso resolver isso aqui. Então eu levanto o tapete, tiro aquilo ali e assim vai. Agora, dar conta de tudo, não dou. Uhum. E as redes sociais, elas geram muita ansiedade também, né? Sim, A bastante. gente fica. A gente, eu nunca fui de ficar postando coisa, um monte de coisa, né? Eu sempre mais olhei do que postei. Mas agora eu tenho postado muito, né? Muito, né? Muito perto do que, do que era antes, né? Então eu tenho postado e tal, e aí eu percebo que eu posto um negócio, aí daqui 10 minutos eu vou lá olhar. Nossa, tem tantas curtidas, né? Sim. Poxa vida. Aí eu posto no meu perfil pessoal, eu coloco lá sei lá, uma foto do meu filho, né? E uma coisa, a gente brincando, um desenho que ele fez, né? Eu com a minha esposa, sabe? Uma coisa do dia a dia. Aí eu olho lá, 35 curtidas e visualização e não sei o que, um monte E de coisa. minutinhos. Minutinhos tá aquele negócio todo indo do escritório, eu falo, caramba, né? Não teve esse mesmo efeito, né? E aí você fica, né? Pô, não gerou tanto assim, né? E Hum, aí, pô, você vê que ela vai gerando uma ansiedade automaticamente, assim, sendo que não, sei lá, não era pra eu estar esquentando tanta cabeça assim, desse jeito. sim, sim. Falando um pouco do Instagram, né? As pessoas falam que o Instagram é a vitrine, né? Do, Uhum, do que a gente faz do nosso trabalho. Eu, no começo, me apegava bastante. Quando começou a migrar a questão do Instagram, né? Porque até então a gente usava muito Facebook. uhum, E eu comecei a perceber que o Instagram ele é muito importante. Mas ainda assim, eu dou mais ponto pro Facebook. E é isso uma das coisas que eu quero muito trazer para dentro da rede. Ter página no Facebook, alimentar o seu Facebook, porque tem muitas pessoas que são possíveis clientes que está ali, uhum, dependendo, claro, da área que você atua. Eu vou falar na minha área de manicure, o meu maior público ele tá no Facebook e não tá tanto no Instagram. Tem pessoas que vêm, que eu já tenho clientes que vêm do Instagram, alunas que vêm do Instagram, mas ainda assim, eu acho que o Facebook, esses grupos de Facebook, ele uhum, ajuda muito. Um exemplo, tem o grupo de Mauá, e aí alguém posta lá, preciso de um contador. Eu pego aquele link da postagem, eu ponho, no caso da rede, né? Do uhum, grupo do WhatsApp que a gente tem da rede. Eu posto lá, olha, nesse link aqui estão precisando de contador. No grupo da rede, a gente está com 100 participantes. Imagine aqueles 100 participantes clicando naquele link e colocando lá Ciro uhum. ou o nome da sua empresa. Já dá uma diferença considerável, Mostra né? muito mais autoridade. Poxa, Uhum. tem tantas pessoas Indicando essa indicando mesma, essa né? mesma empresa, eu vou querer conhecer o trabalho dessa empresa. E aí, de repente, automaticamente ela vai procurar no Instagram, porque Uhum, a gente é assim. Então, o Instagram ele também precisa ter as postagens bonitinhas. Agora, a questão de trabalho, eu acho, né? Agora eu vou falar um pouco por alto mesmo. É muito difícil eu mostrar que eu tô te apoiando para algumas pessoas. Então, por que que eu vou ficar te dando tanto marketing?
Porque as pessoas ainda entendem que eu der uma curtida, eu tô dando muito marketing para você. Eu tô colocando você no topo. E não é. Você tem família, você tem seu filho, você tem sua esposa, para você manter a sua casa. Não custa. Mas eu vou lá comentar no post da Virgínia Fonseca. Eu vou lá curtir a foto do Neymar. Eu vou. Entende? Uhum. Mas pro Ciro eu não vou fazer isso. Agora, quando o Ciro também traz alguma coisa da família dele, ele também está humanizando. Então, olha eu. Descontando, né? Tô descontando. Então, de repente, você mesmo tendo uma empresa, falando da sua empresa, talvez você humanizar mais isso. Eu posto muita coisa dos meus filhos nos stories. Uhum. E eu percebo que quando eu posto, eu tenho muito mais visualização nos stories do que quando eu posto só coisa de trabalho. Uhum. Eu tenho meu menino, o caçula, o Lelê, as meninas, ele fala, cadê as minhas seguidoras? Eu quero postar coisa para as minhas seguidoras, porque são as minhas clientes. Uhum. Só que elas chegam para fazer a unha, Lelê, eu não vi você postando mais nada. Aí ele, não, eu vou postar. Então, quando chega alguma coisa da Shopee ou do Mercado Livre, ele vai lá e ele quer abrir para poder eu gravar, para poder eu postar. Às vezes ele fala, mãe, tira uma foto, mãe, faz um vídeo para as minhas seguidoras. E aí eu olhando, eu percebo que eu também preciso humanizar, porque por trás da empresa, né, por trás do meu estúdio, da manicure que eu também sou família. Então, quando você consegue também trazer um pouco disso para o seu Instagram, seja ele de trabalho, é bom, as pessoas também se comunicam mais, você gera mais conexão. Então, eu faço isso, mas assim, sem ficar ligada se teve tantas curtidas, eu postei, foi a foto do... Não, eu aceitei um collab do outro podcast que eu participei. Teve bastante curtidas. Ontem eu postei uma foto de unha, se eu não me engano, teve 10 curtidas. Aí antes eu olhava e falava, poxa, eu dei meu sangue para aquilo ali. Quer saber? Meu, quem quiser curtir, vai curtir. Quem não quiser, não vai curtir, porque eu não vou dar mérito para ela. Entendeu? Então, é mais sobre o outro do que sobre mim. Um dia, quem sabe, eu consigo viralizar. Se eu viralizar, ok. Se não viralizar também, tá tudo ok também. Uhum. Então, eu não me apego, não. Mas gera uma certa ansiedade, sim. Acaba gerando mesmo, né? Sim. Não tem como. E a rede, né? Eu tenho essa dúvida, né? Como que eu sei que você falou já, né, que começou na garagem da tua casa, começou com essas reuniões, com algumas reuniões assim, mas o que foi o start ali? Aquela luz assim na tua cabeça ali que você falou, eu preciso fazer isso aqui. A minha vida, ela precisa estar em movimento para me sentir viva. Então, eu preciso estar me movimentando. Um dos meus maiores sonhos antes era muito me conectar com mulheres e ajudar mulheres. Eu acredito que por tudo que eu já passei, eu sempre quis, de repente, criar uma ONG. Eu viajava, eu quero criar uma ONG, eu quero fazer alguma coisa. E quando começou a surgir a questão da rede, foi há 4 anos atrás, uma reunião com 10 meninas. E eu vi que aquela reunião com 10 meninas deu um super engajamento entre elas. Aí, depois disso, eu tinha um salão que a frente do salão era o estacionamento também, na calçada. Uhum. E aí, as meninas, vamos fazer uma feira, vamos tentar vender e tal. Aí, eu peguei e falei assim, vamos. Então, peguei um sábado, comecei a divulgar que ia ter uma feira no salão. Foi a Elô com roupa feminina, a Cizinha com crochê. Bom, eu acho que foi umas 5 meninas, cada uma de um segmento. E eu fiquei ali no sábado fazendo unha, atendendo minhas clientes normais, e elas ali na porta do salão, vendendo. E aí começou a vir gente, a gente parava o carro e ia lá, tinha clientes minhas que terminava de fazer a unha, ou antes já chegava um pouquinho mais cedo para poder ver o que tinha de interessante. E eu vi que tinha dado muito bom aquilo. E eu falei, eu quero continuar, mas na quanto época... tempo você falou que faz isso? Tem essa feira que eu fiz na porta do meu salão tem 3 anos, mas a rede já tá 4, vai fazer 5 anos já. E aí eu peguei e falei, isso daqui é um movimento muito bom.
Só que para mim continuar mantendo aquilo era complicado porque os meus meninos eram pequenos ainda. Uhum. Agora eles já estão, meu caçula tem 8 anos, então ele já consegue se virar muito mais sozinho. E aí eu gostaria, mas eu me travava, porque eu pensava na minha casa, na minha família, nos meus filhos. E aí esse ano, conversando com uma outra pessoa, ela pegou e falou: "Ah, eu tenho muita vontade, mas eu tenho medo, que não sei o quê". E as meninas sempre mandando mensagem: "Cá, tô precisando disso, consegue me ajudar? Cá, tô precisando daquilo, consegue me ajudar?". E aí, às vezes, tinha dia de eu abrir meu WhatsApp, assim, tipo, 50 conversas. A maioria das conversas era alguém pedindo indicação de alguma coisa, ou alguém pedindo minha opinião para alguma outra coisa. E aí eu peguei e falei: "Quer saber? Eu vou montar um grupo e vou colocar todo mundo lá dentro. E vou falar pro pessoal, se conhecer mais empreendedores, chama. Porque, de repente, eu preciso de alguém que faça camiseta. E eu não conheço. Mas, de repente, alguém daquele grupo conhece e pode indicar essa pessoa. Eu preciso de alguém que faça maquiagem. E assim foi essa ideia. Totalmente orgânico, né, o negócio, né? Exatamente, exatamente. Porque eu não cobro nada, nem. Já tive, sim, algumas perguntas. Ah, você pretende credenciar essas pessoas da rede? Talvez num futuro, ou talvez sim, ou talvez não. Eu nunca falo que sim ou que não. Porque eu não sei o que pode isso virar. Para Uhum. falar para você assim, eu tenho noção da proporção que isso pode tomar? Tenho, porque eu conheço pessoas que têm rede e eu sei como que funciona. Você quer levar a rede como um empreendimento? Não sei. Porque eu acho que eu já tenho os meus empreendimentos e mais um seria um terceiro. E aí eu não iria existir realmente dentro da minha casa. E eu prezo tempo de qualidade com o meu esposo, com os meus filhos. Eu prezo muito isso. E eu imagino que mesmo voluntariamente ali, eu imagino que já deve tomar um baita tempo ali, né? Toma bastante tempo. Porque você tem a comunidade ali, tem o grupo disso, Sim. engajamento, networking, tem um monte de coisa ali, né? E o pessoal, muitas vezes, eles mandam mensagem no meu privado: "Cá, a gente podia fazer isso daqui". Aí eu meio que tento segurar. Porque aí eu falo: "Olha, eu tenho essa ideia realmente de fazer isso", que nem as meninas querem que tem produto, elas querem que eu faça um evento para tipo uma feira, Uhum. né, para elas poderem exporem os produtos delas. Mas aí foi que nem eu falei, eu tô chegando num mês que é o mês mais corrido para quem trabalha na minha área. Então não tem como eu deixar todo o meu trabalho e me dedicar nisso, e Uhum. isso não me gerar uma renda, porque é voluntário. Então é difícil para mim também. Então eu falo pro pessoal: "Gente, eu tenho várias ideias, eu sou muito criativa", isso daí é uma coisa que eu demorei para aceitar isso dentro de mim, mas eu sou muito criativa, muito comunicativa. Então se eu coloco algo ali, eu vou fazer isso, eu sei que vai dar bom, porque eu também demando toda a minha energia para aquilo. E quando a gente põe a nossa energia em algo que a gente quer que dá certo, a chance de dar errado é muito pouca. Uhum. E então eu sempre vou, colocando meio que o pé no freio. "Olha, eu quero, mas agora para mim não dá". Então É que que nem senão você não faz com excelência, né? exatamente. O evento mesmo lá no Teatro Municipal ali de Mauá, é assim, você sabe tudo de errado que deu, todo Sim, defeito que... Aquilo que você planejou que não deu certo, mas quem viu de fora achou que estava foi tudo perfeito. sensacional, entendeu? Foi muito bom, excelente, né? Para mim, né, que tava ali só como espectador ali, foi ótimo. Então, dá para ver que você se entrega mesmo para fazer. Sim, olha, aquele evento de Mauá, eu fiquei acho que 4 dias para me recuperar dele. É. Depois, pós-evento. 4 dias, deu não com dor de cabeça, corpo parece que sabe quando, aconteceu, agora deu certo, todo mundo gostou, agora eu posso Aí abaixa relaxar, aquela. atenção, tudo. Mas eu fiquei 4 dias. Rede social, eu literalmente, eu compartilhava o que o pessoal postava e marcava, mas de eu pegar e falar: eu vou postar, vou fazer algum agradecimento, alguma coisa", eu fiquei 4 dias literalmente reclusa mesmo. Eu quero minha casa, meu filho, meu marido, minha mãe que estava em casa, e eu fiquei bem, porque é cansativo. Uhum, com certeza. E, e por que que você acha que o empreendedor ele não pode empreender sozinho? Por que que eu acho? Eu acredito que seja justamente por essa questão da mente. Porque a gente se autossabota. A Uhum. gente tem medo das coisas darem certo. Então, quando a gente percebe que aquilo ali tá dando certo, a gente, meu, será?
Então, a gente mesmo se auto-sabota. Tem gente que... E isso daí, quem está começando, no entanto, o nome da rede já diz tudo, da ideia ao sucesso. Então, é justamente para aquelas pessoas que estão começando. As pessoas têm uma certa trava de fazerem terapia, de vou procurar autoajuda, vou procurar me conhecer. Se você fizesse todo um... Porque a gente normalmente se estrutura muito para poder começar a empreender. Né? Então, eu digo financeiramente, eu digo de montar um Instagram, de procurar, de repente, como que eu vou precificar isso, precificar aquilo. A gente se estrutura para isso, mas a gente não estrutura o nosso psicológico para isso. Então, quando você tem mais pessoas que pensam como você, a chance de você se auto-sabotar é menor. Ou, de repente, você vai estar ali se auto-sabotando no seu individual, você sozinho, só que aí você vai olhar e vai falar, poxa, mas o Ciro tá chegando em tal determinado lugar. A Camila tá fazendo isso e tá dando muito certo. Então, eu vou fazer também, entende? E, às vezes, né, nem se inspirar, não copiar, mas se inspirar. Eu vou me inspirar na Camila, eu vou me inspirar no Ciro, eu vou me inspirar numa outra pessoa que faz vídeo, que posta e que mostra o que ela faz. E também a questão das oportunidades. Eu acredito que aparece muito mais oportunidades quando você está em conjunto. É claro que nem a gente, você mesmo percebe, você está no grupo, a gente está em 100, mas nem todos são muito ativos, nem todos participam, mas está ali olhando. Em algum momento, alguma coisa que alguém postar vai fazer sentido para aquela pessoa e ela vai se comunicar com aquele outro profissional. E essa é a ideia. Então, eu acho que você ter pessoas que pensam como você te ajuda muito mais. Fora ser empurrado às vezes também, né? Sim, sim. De repente, a pessoa... Porque você acaba criando conexão com algumas pessoas, tendo uma certa amizade, né? E aí, nesse ponto aí, você pode acabar se abrindo em alguma algum coisa, momento, né? com alguma coisa. Em alguma coisa. Então aí, pô, tô com dificuldade de fazer isso, tô com medo de fazer isso, aí a pessoa vai te dar aquele empurrãozinho, te encoraja também, né? Porque a gente, na nossa vida, no modo geral, a gente atrai pessoas que ou como a gente, ou a gente gostaria que fosse, ou de repente ela já foi como a gente, e aí ela já passou por esse processo, e aí essa pessoa ela vai realmente te encorajando, vamos. Ou, de repente, você não é mais essa pessoa que tem medo, que tem isso, que tem aquilo, e aí você pega na mão de outra pessoa e você puxa, entendeu? Então, é muito bom. É por isso também que eu acho que a gente precisa se unir para empreender. Faz todo sentido. O que você acha daquela frase que falam assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, sabe? Sim, e eu acredito fielmente nisso. Porque eu pergunto isso pensando assim, né? Tem gente que ouvindo essa frase, ele só quer, nossa, eu só quero andar com os bambambam agora, eu quero Sim. andar com o Justus, com o Flávio Augusto, eu vou andar só com esses caras aí, né? Mas qual sentido faria para um cara desse andar com você, permitir você no convívio dele, né? Seria meio controverso, né? Então, Sim. você pequeno, você iniciando, você andando com um grandão ali, né? Eu acredito aí que tem um certo misto aí de coisas, né? Quando você cria essa rede aí, você meio que iguala, né, as Sim. pessoas, né? Quem tá mais na frente, Vão puxar a mão de quem tá quem tá ali atrás. para trás no Sim. comecinho, né? Eu acredito nessa, fielmente, quando eu falo que eu acredito que eu sou a média das 5 pessoas, né, que eu ando. O porquê que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas, elas se espelham muito em quem tá lá em cima. Eu não vou citar nomes, porque senão, de repente, pode gerar as meninas... mas tem meninas na rede que eu me inspiro demais nelas. Mas elas falam, você é a minha inspiração, você é não sei o quê, você é minha mentora. E eu olho assim, eu falo, cara, a Às vezes a dedicação pessoa nem dessa sabe, né? pessoa, e ela não sabe, a dedicação dessa pessoa.
Então, assim, eu gosto de estar no meio de pessoas que eu vejo que são dedicadas, que são responsáveis, que têm o compromisso firmam o compromisso e fazem. É claro que eu também, é que nem eu falo, não é porque eu tenho já uma bagagem que eu não tenho os meus deslizes. Eu tenho meus deslizes, eu sou ser humano igual todo mundo, né? Então, eu acredito nisso, mas eu também gosto de igualar todo mundo igual. Para mim, eu não sou maior que ninguém, mas eu também não vou aceitar que ninguém queira ser maior que eu. Então, assim, a gente vai estar ali, vai estar todo mundo junto. Eu posso simplesmente pegar na sua mão, você está começando, eu posso pegar na sua mão e vamos comigo. E, de repente, o que você tem para me ensinar não é sobre dinheiro, não é sobre você já estar num patamar muito mais alto. Às vezes, o que você tem para me ensinar, de repente, é a tua coragem, a sua dedicação, o seu esforço que você está colocando ali. E isso, de repente, falta em mim. Uhum. Então, eu olho um todo, eu não olho só financeiro, vamos colocar assim. Tem muita gente que já não, que já olha o financeiro. Tem pessoas que eu conheço que anda sempre nesses lugares grandes, mas que quando ela vai para esse lugar, ela vai de Uber porque o carro dela é um Uno e ela tem vergonha de andar com o carro dela. Uhum. Então, peraí, até que ponto vale eu querer mostrar algo para as pessoas que eu não sou? Porque depois eu volto para dentro da minha casa. E aí, dentro da minha casa, eu também volto para minha realidade. E aí? Aí, Então, assim, aí você. o que eu gosto muito das pessoas, que eu pego muito nas pessoas, eu falo que são pontos que, de repente, talvez eu precise melhorar, pontos que eu já tenho melhorado, que já está acima talvez, aquele ponto daquela pessoa. E também, claro, se a pessoa está disposta àquilo, porque às vezes eu posso pegar o mundo todinho, entregar na sua mão, se você não estiver disposto, tudo que eu fizer é realmente em vão. Então, eu vou Uhum. só estar gastando minha energia com você. Exatamente. E você viu nesse tempo aí da rede, né? Você viu, você lembra de alguém que entrou de um jeito e não que tenha saído da rede, mas que você viu uma evolução assim enorme, assim, sabe? Começou tímido, pequenininho ali, e de repente deu aquele Olha, boom. tem várias meninas. Eu vou hoje, e eu sempre falo de algumas, hoje eu vou falar da minha cunhada, da Thaís. A minha cunhada, o sonho dela é ter o empreendimento dela de confeitaria. E só que assim, ela trabalhava de babá 3 vezes por semana e dormia no emprego. Então, ela ia na sexta e voltava só na segunda de manhã. Para ela ficar nesse trabalho e ser confeiteira estava complicado, porque as pessoas normalmente fazem festa no final de semana. Uhum. E era final de semana que ela estava trabalhando como babá. E ali eu sempre falando para ela, Tata, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. E aí ela, não, mas é porque eu tenho medo, não, não sei o que. Aí eu virei para ela e falei assim, ó, posso te dar um conselho? O dinheiro que você pega da questão da babá, tira um tanto e guarda. Um outro tanto, você começa a comprar material para você trabalhar, que no momento certo você vai conseguir sair e ficar só na questão da confeitaria. E aí ela foi fazendo isso, foi fazendo isso. No meu primeiro evento, ela quis muito ir, ela não conseguiu ir. No segundo evento em Mauá, ela conseguiu ir, que foi em setembro. De setembro para cá, ela já não trabalha mais como babá. Praticamente todos os dias ela tá na rua. Agora ela anda na rua vendendo os docinhos dela, mas ela tá cobrindo eventos. Ela queria muito tentar expor na Feira do Empreendedorismo em Mauá, que acontece uma vez por mês, do Sebrae. No passo, né? Isso, depois que teve o evento, o rapaz do Sebrae conversou com ela lá no dia do evento, ela conseguiu a vaga com ele. Então, assim, eu vejo que o Instagram dela, ela posta foto, ela não sabe, ela fala, Kai, eu não sei ter manejo com o Instagram. Quando eu tenho um tempo, eu vou na casa dela, eu crio conteúdo com ela e eu programo no Instagram dela. Então, eu deixo tudo programado. Durante uma semana, vai caindo lá as postagens. Eu falo pra ela, deixa só cair. Uhum. E vai movimentando só o stories, que não é difícil. Então, eu vejo que ela deu um boom muito grande e de estar participando de eventos, de estar conseguindo se destacar. E eu sinto orgulho, porque, assim, é uma pessoa, vou colocar, é minha família, mas é uma pessoa que eu torcia muito por causa da garra que eu vejo que ela tinha. Mas ela tinha o medo.
E quando eu comecei a ver que ela hoje ela cata lá, ela conversa no stories, eu: "Ah, tá mostradinha", tiro brincando. Mas é porque eu fico feliz realmente de conseguir ver a evolução dela. Mas tem muitas outras meninas da rede, assim, que de verdade eu vejo, eu vou acompanhando a evolução delas e eu falo: "Elas estão conseguindo". Uhum. Com um empurrãozinho, às vezes, Isso, né? exatamente. Às vezes chama no off: "Cá, você acha que isso aqui é legal pra postar? O que que você acha?". "Meu, posta ou não". Eu sou muito disso. O não eu já tenho, então eu vou correr atrás do meu sim. Posta. Ah, que nem o pessoal fala que flopa, né? Ah, flopou. Uhum. Paciência, você vai postar um outro que não vai flopar. E tá tudo bem. Só que até as pessoas chegarem nesse patamar de entender que hoje deu bom e amanhã pode não dar, é complicado. Uhum. Mas eu fico bem feliz quando eu vejo as meninas assim Ah, evoluindo. é ótimo. Você idealizar uma coisa e ver aquilo lá dando fruto Sim. é recompensador demais. E, o, e uma dor, né? Pode ser uma dor que você já superou ou uma que você ainda não superou empreendendo. Olha, a dor que eu já superei, a dor que eu vou falar que eu não superei ainda é de conseguir, por mais que eu trabalhe por conta, e as pessoas falam muito assim: "Ah, mas é você que faz a sua agenda". É muito difícil, Uhum. é muito complicado. É de eu não conseguir tirar um exemplo: "Ah, eu vou passar 20 dias, viajar, fazer algo com a minha família". Isso daí é uma dor que eu ainda tô tentando, um dia eu vou conseguir. Uhum. Mas talvez também, às vezes, eu pare e penso, por eu, querer a minha vida muito em movimento, porque isso também me move, então talvez eu mesma talvez não, eu mesma sou a culpada disso, né. Mas eu acho que a minha maior dor é não conseguir mesmo, tipo, vou tirar um dia para mim, 20 dias, 30 dias, mas o ano que vem é uma das minhas metas. Conseguir fazer isso. E aí, para isso funcionar, né, você teria que aumentar um pouco a tua estrutura, aumentar um pouco a estrutura da tua empresa. Exatamente, exatamente. A parte de psicanalista, eu acredito que pelo menos nesse momento não é algo que você pense em fazer, né? Mas na parte de manicure, você pensa em colocar pessoas ali para trabalhar para Eu você? tenho uma pessoa que vai começar comigo, eu já estou organizando, eu atendo hoje na garagem da minha casa, então eu já estou organizando tudo lá para ela começar agora em dezembro a atender lá comigo. Uhum, Mas eu penso em tirar de dentro da minha casa sim. sim. Em colocar para rua e, de repente, eu ter a minha sala nesse mesmo espaço, Uhum, para poder eu atender a questão das minhas pacientes de psicanálise e eu atender porque, assim, a unha é uma coisa que eu gosto, é uma terapia para mim também. Então, eu não acredito que eu pare com isso 100%. uhum. Só se, de repente, algo muito acontecer. Mas é uma coisa que eu gosto. Então, sim, diminuir os meus atendimentos, eu tenho consciência que mais cedo ou mais tarde eu vou precisar disso, mas parar 100% não. Então, de repente, que eu esteja ali no salão, conseguindo atender minhas pacientes, um dia e outro atender as minhas clientes, não ir mais administrar e colocar pessoas para trabalhar. Eu penso Ah, muito nisso. porque aí quando você tiver pessoas ali no teu salão, né, aí você vai conseguir ter um pouco mais de liberdade para poder fazer Sim, essa outra parte aí, que é de você sair com a tua família, você viajar, né? A sim, sim. psicanálise você pode fazer online, de repente Da onde estiver, você tá lá em Fernando de Noronha, se lá, Deus aí quiser. você abre o teu celular, faz a psicanálise com a pessoa ali, Eu né? falo que eu já dei um passo muito grande. Esse ano, 2 vezes, se eu não me engano, eu consegui ficar. Minha mãe, ela não mora aqui, ela mora na Baixada. E de ter conseguido ficar 10 dias na minha mãe, 2 vezes esse ano. Uhum. Então, para mim, já foi um passo muito grande, porque eu vinha de uma rotina que eu fiquei, acho que foi 4 anos, trabalhando direto praticamente de domingo a domingo com lista de espera. Então, agora esse ano não, esse ano eu falei, eu quero conseguir o básico. O básico é, de repente, tirar 10 dias para mim, estar com os meus filhos, estar com meu marido. E embora, na minha casa, o que às vezes complica um pouco é que eu e meu marido somos empreendedores, então é muito complicado a gente passar tantos dias fora, mas a gente também tá se estruturando para isso, Uhum. para conseguir. Tá certo, tem que fazer. Aquela dica que você deu para
para tua cunhada também, né? Sim. Vai fazendo uma reservinha ali Sim, para esses sim. dias aí que você não vai, que você vai ter que abrir mão, né? Sim. De trabalhar. Não tem jeito, né? Tem que estar em movimento também na praia. Isso aí você Sim, tem que curtir exatamente. isso aí. Pé na areia. É, a gente está caminhando já pro encerramento aqui. Eu queria pedir para você, né, dar uma dica, né, para aqueles que estão ali no início ou então estão só com a ideia ainda, né? Sim. Qual a sua dica para a pessoa aí da ideia A para o sucesso? responsabilidade, a responsabilidade. Olha, eu acredito que, primeiro, você tem que acreditar muito no que você quer. E você entender o porquê você quer. É o primeiro passo, porque eh, eu vou empreender por causa do dinheiro, ou eu tenho um propósito com isso? É você encontrar dentro de você isso. Eu costumo dizer que eu não atendo as minhas clientes pensando no dinheiro delas. Eu gosto de dinheiro, isso daí, sem dúvida, todo mundo gosta. Mas, primeiro, eu tento entregar o meu trabalho da melhor maneira possível, desde o momento que elas fazem o agendamento delas ali no WhatsApp até o momento que elas vão embora. Eu quero proporcionar essa experiência única para elas. E aí o dinheiro vai ser consequência de tudo isso que eu me empenhei para poder fazer. Então, eu primeiro entenda o porquê daquilo. O porquê que eu quero ser um entrevistador de podcast. Aonde eu quero chegar com isso? Quando você entende isso, aí você vai se estruturar para aquilo. Então, coloca tudo no papel, veja os pós e contras. A gente tem sim que fazer contas e mais contas, porque de repente o que você faz ou o que você vai fazer, ele vai mexer na estrutura financeira da sua casa. Então, você coloca tudo isso no papel e aí depois começa com coragem e continua com confiança. Você acreditar naquilo que você quer, a única pessoa que é capaz de te barrar é você mesma. E, claro, mantendo o autocuidado em primeiro lugar. Então, por mais que eu trabalho, por mais que eu amo o que eu faço, porque eu quero empreender, ou por isso ou por aquilo, eu também vou me cuidar. Então, cuida do seu psicológico, cuida do seu corpo, cuida do seu espírito, porque às vezes as pessoas acham que, eu preciso, eu tendo uma terapia em dia, eu me estruturando financeiramente para aquilo, vai dar muito certo. Não, cuida do seu espírito, do seu espiritual. De repente, não falo de religião. Se você se conectar com Deus, ter o seu momento de você parar e você pensar, e você conversar, e você se escutar, você acreditar também na sua intuição. Então, é tudo um conjunto, mas essa parte de, primeiro, o espírito, o corpo, a mente, e aí depois você começa a empreender, você consegue se estruturar e ter um negócio próspero. E, claro, dedicação. Isso daí empreender, trabalho, na verdade, tanto empreender quanto CLT é um relacionamento. Então, se você se dedica para você ter um ótimo relacionamento com a sua esposa, com o seu filho, você também precisa se dedicar para você ter um ótimo relacionamento com os seus clientes. E uma das bases também para empreender e ter um bom sucesso é saber vender. Se souber vender, pode colocar o que for, você vai dar bom para você. Fundamental, né? Exatamente. Fundamental. Isso aí, eu fiz um vídeo com a Patrícia, sabe, da Sim, sim. Prudential, falando exatamente disso daí, porque a venda é onde você vai fazer a tua empresa Sim, crescer, né? e muitos empreendedores não entendem isso. Uhum. Tem pessoas que começam e pensam assim, eu vou fazer um curso de marketing, eu vou fazer um curso disso, daquilo outro, e não pensa assim, eu vou estudar sobre vender. Sim. Eu tenho uma cliente que ela fez o curso de psicanálise para poder ela entender a mente dos clientes dela. Ela não atende como psicanalista, mas ela sabe exatamente o momento que ela vai conseguir fazer uma venda com aquela pessoa. Olha só que espertinha, hein?
Entende? Acho que você fez isso também. Então, acho que a sua conversa toda de que eu passei por isso e Ah, aquilo. sim, Acho que isso aí mas foi só não, conversa. tudo tem um propósito. Não vou mentir. Não, porque não adianta nada você ser uma excelente manicure, um excelente contador, excelente advogado e você ser o melhor profissional naquela área dentro do teu quarto, né? Sim, Dentro do exatamente. escritório lá, né? Exatamente. Precisa pôr pra fora, as pessoas precisam saber disso, né? Exatamente. E aceitar que eu mereço estar na onde eu estou, eu quero estar na onde eu estou. Aqui para mim não faz sentido, de repente fez sentido até determinado tempo, agora não faz mais. Aí vem também a questão do merecimento, né? Da gente se olhar de cima, se olhar no alto e falar: não, eu quero chegar ali, eu vou chegar. Claro que eu tenho uma cliente, hoje ela já não é mais minha cliente, mas eu tenho um apreço muito grande por ela e ela sempre falou para mim: Camila, faça tudo o que você tiver que fazer para chegar onde você quer chegar, mas um dia de cada vez, um degrau de cada vez e sem passar por cima de ninguém. Eu escutei isso há 10 anos atrás e eu carrego muito comigo isso. Uhum. Então eu acho que é a base de um bom empreendedor. Tem uma frase que você falou aqui que ela vai ir pra thumbnail lá no YouTube lá. Começar com coragem E e continuar continuar com com confiança, confiança, né? isso. Gostei de ouvir essa frase aqui. E mostra bastante do que você do que você mostra, do que você faz, né? Você demonstra isso daí, né? Que é uma pessoa corajosa, uma pessoa que está firme ali E no essa trabalho. frase, ela surgiu da música do Diogo Nogueira. Ah, é? É, que eu sou apaixonada por ele. Então surgiu da música dele essa frase. Ó, Aurélio, aí é complicado, hein? Ó. Logo o Diogo Nogueira, pô, aí é Ah, não, complicado. mas ele no começo ele não aceitava, não. Agora ele já aceita. Me leva em show e assim vai. Por isso que você falou do pé na areia também no meio da conversa. Agora, Tudo faz sentido. Tudo tem um porquê e um significado. tá certo. Obrigado, Camila, pela tua presença, por Eu que aceitar agradeço. o convite. E aí eu quero que você deixe, né, tuas redes sociais aí. Acho que a gente não falou da onde você é, né? Para Sim, você sim. falar onde é o salão também. O meu espaço de atendimento é em Ribeirão Pires. A rede social, como manicure ou mentora de cursos, Camila Santos Estúdio. Para a questão da psicanálise, que eu atendo tanto presencial quanto online, Camila Macedo, psicanalista. E também a da rede da Ideia ao Sucesso, que é para empreendedores que precisam dessa conexão, que querem gerar network, engajamento, conexão. Fica também o convite aí no Instagram da rede da Ideia ao Sucesso, tem o meu WhatsApp, só mandar um oi para mim. E aí a gente coloca você lá no grupo e a gente vai se ajudando. Só um detalhe, né? A rede da Ideia ao Sucesso, eu sei que tem bastante gente de Ribeirão Pires, de Mauá, Santo Tem em André Santo também, André, né? tem uma moça de São Caetano e a gente está abrindo aí para todos os lugares. Tá. Então não tem muito limite, não, né? Não, não, não tem. Eu tô com um contato bem lembrado. Eu tô com um contato de um rapaz da Praia Grande que no dia que eu tava na minha mãe, da última vez que eu fui, ele passou na areia vendendo artesanato. E ele pediu para mim adicionar ele no grupo. Uhum, Vou adicionar. Então vai ter gente até da Praia Grande. tá certo. Quem tem limite é município. A rede não tem Exatamente. A limite, não, rede né? não tem, não. Independente do município. Gente, obrigado por acompanhar o Conteador Podcast. Curte, compartilha, faz seu comentário aí. Manda um abraço para Camila. Manda um abraço para mim também. Pode mandar, sem precisar ficar com vergonha. E é isso. Um abraço, até a próxima.